O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Venceu o São Paulo por 2-0. Luiz Araújo, um golaço, e o Wallace Ian, o iluminado. Uma das melhores atuações do Flamengo no ano. Mas, neste momento, tudo isso que eu falei ficou em segundo plano. Porque nós presenciamos no Maracanã uma entrevista histórica de Felipe Luiz. Uma entrevista que, quando começou e veio a pergunta sobre Pedro, parou tudo. Ficou todo mundo estático, de boca aberta, ouvindo as palavras firmes do Felipe Luiz. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu trabalho no jornalismo esportivo há 36 anos e não me lembro de um treinador falar assim de um jogador publicamente. Pode até ter acontecido, mas eu, desta forma que eu vi hoje, eu não me lembro. E é por isso que eu reputo que a entrevista do Felipe Luiz foi histórica. Gente, eu vou dar a minha opinião sobre o assunto. Eu trabalho na Flamengo TV, eu estou no Flamengo, mas aqui é uma opinião do profissional João Guilherme, que não tem informações privilegiadas. Apenas estou acompanhando o noticiário e vi hoje a entrevista do Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz fez isso que ele fez hoje, é porque, de fato, a situação é grave. Ele chegou ao limite. Para mim, ficou muito claro isso. Nas palavras firmes, bem colocadas, e, em muitos momentos, elogiosas ao Pedro. O Felipe disse claramente: ele é um grande jogador, ele é um jogador de 30 gols na temporada. Como é que a gente vai para o mercado e vai achar um atacante que faz 30 gols na temporada? Ele reforçou tudo aquilo que ele falou lá atrás, quando perguntaram para ele sobre o Pedro, quando o Pedro voltasse, ele falou: olha, eu vou dar um jeito e vou armar a equipe do Flamengo para o Pedro jogar. Só que, minha gente, eu fiquei espantado com o que eu vi hoje. Para o Felipe Luiz ter feito o que ele fez, é porque a coisa chegou a um ponto realmente insuportável. E, na minha avaliação, foi uma tentativa de salvar o Pedro. Tipo assim, cara, tá difícil, não sei mais o que fazer, tá sobrando para mim, tá sobrando para a diretoria, e eu tenho que expor o que eu penso. Então, ele foi e deu uma porrada no Pedro, que doeu muito mais do que aquela que ele levou do preparador físico lá em Belo Horizonte, no Estádio Independência, após o jogo Flamengo e Atlético Mineiro, que o Flamengo venceu aquele dia. Mas a confusão pós-jogo acabou ofuscando a vitória. Como aconteceu hoje. O Flamengo conseguiu uma vitória magistral, mas não se fala do jogo. Não se fala de Wallace Ian, o iluminado. Que garoto predestinado, hein? Não se fala do golaço do Luiz Araújo e da atuação extraordinária do Flamengo sem Pedro. Gente, só tem um caminho agora. Primeiro, eu acho, sinceramente, e assim é o jornalismo,
o Pedro tem que falar. O Pedro tem que se manifestar. Ele tem que dar o lado dele da história. Afinal de contas, ele foi citado diversas vezes, acusado de muitas coisas. Então, o Pedro tem que falar. Ele tem que se manifestar. E aí, há dois caminhos que se abrem. Ou o Pedro sair do Flamengo, esperar aparecer uma proposta, ou ele buscar a recuperação. Que, aliás, o Felipe, mais de uma vez na coletiva, abriu espaço para isso. Ele chegou a falar o seguinte: se o Pedro quiser vencer comigo, ok. Se ele não quiser, outros vão querer. Ele disse abertamente. Ele conta com o Pedro. Ele quer o Pedro. Mas, do jeito que está, não dá. Não tem condições. Não é porque ele voltou de uma lesão do joelho grave depois de 7 meses. Você já sabia que o Pedro realizou 17 jogos esse ano? Ele, depois que voltou da lesão, o Pedro já realizou 17 jogos. Teve 5 gols marcados e 3 assistências. Pegando o recorte do último Mundial de Clubes, que vai terminar amanhã com o Chelsea PSG, realmente, quando o Pedro esteve em campo, ele não aproveitou as oportunidades. Ele não esteve bem. E outro ponto importante dessa entrevista, conhecendo um pouco de futebol, principalmente no Brasil, e o relacionamento de vestiário, se o Felipe Luiz fez o que fez, ele tem o apoio do grupo. Porque imagine você, se ele faz isso que ele fez e os jogadores não concordam, ele perderia completamente a liderança com o grupo. E o jogador tem muito disso, né? Quando discorda de uma atitude de um treinador, eles começam a se unir. A gente sabe bem como é que é vestiário de futebol. E aqui no Brasil, muitas vezes, as coisas são permissivas nesse aspecto. O Felipe Luiz, o que ele mais tem na vida é experiência de futebol e de vestiário. Ele sabe bem como as coisas funcionam. Então, se ele falou isso, da forma como ele falou, é porque ele está com respaldo. Eu não tenho informação. É uma opinião. Mas eu não tenho a menor dúvida disso. Pela vivência que eu tenho no mundo do futebol. Eu não tenho a menor dúvida. E ele chega a citar isso. Que ele falou com o Pedro, junto com os líderes do grupo. Conversaram com o Pedro. E durante a semana, segundo o Felipe Luiz, o Pedro rompeu a cultura de treino e teve uma atitude que ele usou até a palavra deboche. Não é o deboche que eu uso para o Arrascaeta, de um deboche, de uma jogada bonita, de um talento. Não, é o deboche literal. Falta de respeito. Então, gente, é lamentável essa situação, mas o Felipe Luiz tem os seus motivos para fazer isso. E se ele fez, é porque ele sabe que talvez tenha sido a última oportunidade para o Pedro buscar reagir. Sinceramente, se eu sou o Pedro, se o João Guilherme é o Pedro, e eu vejo essa entrevista, primeiro eu gostaria de me manifestar, de falar. E aí diria o seguinte, se eu sou o Pedro: olha, gente, realmente eu estou errado, não estou bem, não estou me dedicando, vou procurar trabalhar, vou procurar me dedicar e voltar, porque se o Pedro estiver bem, ele é o melhor centroavante brasileiro. Não há, neste país,
em qualquer lugar do mundo que haja um brasileiro jogando um centroavante melhor do que o Pedro, tecnicamente. Mas para isso, e principalmente no futebol de hoje em dia, que é um futebol físico, um futebol intenso, o Pedro tem que estar pronto. E o Felipe expôs na coletiva, através das suas palavras, dados do GPS, dizendo que ele é o pior nos resultados do elenco inteiro. E outros jogadores se dedicam muito mais e estão ganhando espaço no elenco. Esse menino Alacian, ele é impressionante, minha gente. Ele marcou hoje o 9º gol dele na temporada em 17 jogos. É algo realmente espetacular. Ele está atropelando. Se der bobeira, com o nome, com a fama, só com o talento, não vai jogar. Tem que jogar bem. E uma coisa que sempre os ex-jogadores que eu trabalhei me falaram isso, todos eles. No futebol, a posição se ganha no treino, no dia a dia. E eu trabalhei com vários ex-jogadores. Era unânime. Todos falavam isso. No treino, no dia a dia, você ganha a sua oportunidade para estar em campo. É assim que funciona no futebol. Se o treinador gosta do seu treinamento, se ele acha que você está apto para exercer alguma função que ele quer, ele coloca você, mas a posição se ganha no treino, para você ter oportunidade de, no jogo, se firmar. E o Pedro, pelas palavras do Felipe Luiz, não está fazendo isso. Vamos aguardar os próximos acontecimentos, né? O Pedro realmente leva um pancadão. A imagem dele não fica boa. É claro que tem muita gente que quer o Pedro, mas vai ter que pagar pelo Pedro aquilo que o Flamengo quiser, porque o Pedro tem contrato até dezembro de 2027. Ou seja, vai ter que pagar ao Flamengo o que o Flamengo pedir por ele. Ele tem contrato, tem uma multa rescisória estipulada. Então aparecerão pretendentes. Claro, o Pedro é um grande jogador, como nós já citamos, mas fica essa imagem que o Pedro terá que mudar com o trabalho.